Oi, gente! Hoje mais um episódio do Quero Te Ouvir, agora passando na Juque Voz. Eu estou hoje com essa pessoa que eu tenho uma grande admiração, um grande carinho, um grande respeito, Adriano Álvares. Vamos lá, esse é o Adriano, um dos profissionais da beleza aqui, que cuida da beleza da mulherada de Juquitiba. E o Adriano vai contar um pouquinho sobre a história da vida dele. Quem é Adriano? Sim, em primeiro lugar, cumprimentar a Cíntia, boa tarde, a todos que estão também, que vão assistir, que estão assistindo. Para mim é uma honra, é uma alegria, é um prazer, todas as vezes em que tenho essa oportunidade de contar um pouco da minha história, um pouco da minha vida, da minha vivência, as minhas experiências, as minhas lutas com causas, muitas ganhas, outras ficam mesmo para a experiência, mas é tudo muito válido. Então quero assim já cumprimentar todos, agradecer por essa oportunidade, tá bom? De onde vem Adriano? Vamos lá, vamos começar. Muito polêmico, né? Às vezes muitas situações. De onde vem Adriano? Eu sou natural de São Paulo, nasci em São Paulo, na Vila Nova Cachoeirinha. Uma parte da minha infância, eu só nasci na Vila Nova Cachoeirinha, mas fui criado na Zona Leste, na Vila Carmozina. E aos meus 4 ou 5 anos, eu fui para a cidade líder, Itaquera, ali mesmo, próximo à Vila Carmozina. E ali foi onde eu passei a minha parte da infância. Fundão da Leste. Sim, mais próximo da José Bonifácio, cidade de Tiradentes. A cidade de Tiradentes é um pouco distante, mas é tudo ali, na cidade líder, próximo da Coab 1, Arthur Alvim. Então foi ali que eu me criei, foi ali que eu cresci, tive a minha experiência, junto com a minha família, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Então foi ali que eu me criei, na Zona Leste. Você veio para Juquitiba por quantos anos? Então eu vim para Juquitiba no ano de 2007. Se eu não me engano, eu estava com 27 anos nessa época, Eu já fazem uns 18, 17 anos que eu estou aqui em Juquitiba. Você já atuava nos salões lá em São Paulo ou começou a atuar aqui? Então, aí é uma história, é uma parte da minha vida, Eu acho muito interessante falar essa parte da minha história. Por quê? Por que o Adriano se tornou profissional? Como ele virou, se tornou um cabeleireiro? Eu, desde muito novo, já tinha uma tendência para moda, para beleza, para costurar. Minha mãe era cabeleireira, ela cortava o nosso cabelo e ela falava muitas experiências dela dentro dos salões de beleza. Falou também que tinha ganhado um salão de beleza do primeiro marido dela, era o Instituto de Beleza. E minha família também, da parte da minha avó, das minhas tias, era muito elegante, era muito fino, os cabelos muito bonitos. E eu via aqueles cabelos antigamente muito bem ornamentado, penteado. E ali já tinha uma tendência para a profissão. Mas não foi aí que me levou para a profissão de cabeleireiro. É onde entra também esse meu projeto, Escola da Beleza, o Dia da Beleza, que é fundamentado na minha história, Adriano Álvares não vem de um estudo, de uma faculdade, ou porque teve todo um apoio ali de uma sociedade, de uma família, para poder se tornar quem é hoje. Pelo contrário, você teve muito mais portas fechadas do que abertas. Sim. Hoje, a comunidade LGBTQIA+, nós temos leis que nos asseguram, nós temos direito, nós temos aí, não é muitas portas abertas, temos algumas portas abertas, temos alguns direitos adquiridos, conquistados, Temos muito ainda para conquistar. Mas na minha época, na época em que eu me assumi para minha família, já falando da minha parte, não de opção, porque se fosse para mim escolher o que eu gostaria de ser, com certeza, hoje sim eu escolheria ser uma biba. Hoje sim, tenho orgulho de ser quem eu sou feliz do jeito que eu sou
sou resolvido na minha vida, me conheço, né? Tenho meu autoconhecimento, tenho meus autos cuidados, então hoje eu sou feliz. Mas na época eu não escolheria, se fosse para escolher, mas eu já nasci dessa forma. É isso que as pessoas precisam de entender. Ninguém escolhe ser. Sim. A gente nasce sendo. Sim. E é importante que as pessoas saibam disso. A maioria das pessoas, principalmente os mais antigos, que é uma criação totalmente arcaica, pensa assim, não, virou porque quis. Não, você nasceu dessa maneira. Justamente. E até porque foi difícil para você se aceitar também dessa maneira. Não é fácil também você ver que você é diferente dos outros. Sim. Passei, não vou dizer, porque nós temos ali uma janela, né, vamos dizer, um período, um tempo de conhecimento, de autoconhecimento, de confusões, uma mistura de desejo, de medo, de ansiedade, de preocupação, de falta de conhecimento. Por que está acontecendo isso comigo? Então eu, dentro dessa janela, dentro desse período que a sociedade diz como armário, né, ficou dentro do armário, foi muito curto, foi muito pouco. Eu logo aos 12 anos de idade eu percebi, né, a forma de agir, e na escola mesmo, quando teve, naquela época, foi introduzida uma matéria dentro de ciências e saúde sobre a puberdade. Foi colocado na escola e tinha que explicar para os alunos sobre os órgãos reprodutores. E aí eu comecei a ver, falei, puxa, é interessante, porque o menino é assim, a menina é assim. O menino pensa de um jeito, a menina pensa de outro. Mas eu tenho o que o menino tem, mas eu penso igual as meninas. Eu gosto do que as meninas gostam. Aquele nó na cabeça. E ali eu comecei a entrar num questionamento comigo mesmo. Falei, quem sou eu? E eu comecei a olhar no espelho e não me aceitar mais, ver o meu órgão, ver o meu corpo, porque eu não me aceitava. Eu, na minha mente, eu era uma menina, eu tinha um sexo feminino, eu tinha desejo por coisas de uma menina, por fazeres de uma menina, e não pelo lado masculino. E eu fiquei ali durante 1 ano e meio nessa situação. Só que meu pai é muito meu amigo, né? Meu pai foi meu grande amigo, foi meu herói. Ele, por um tempo, ele observou, ele me respeitou, e depois ele me chamou na sala de casa, somente eu, ele e a minha mãe. E perguntou, Adriano, fala sobre você. Quem é você? Da mesma forma que você está fazendo aqui hoje. E ali eu comecei a chorar, falei, pai, eu não sei quem sou eu, só sei que eu não gosto das coisas de menino. Eu não aceito as coisas de um menino, as brincadeiras, as ações, as atitudes, o grupo, mas eu me identifico muito com as coisas das meninas. E agora, nessa idade, eu estou vendo que eu já tenho sentimento por menino. Eu gosto de menino da escola, eu sinto uma atração pelo menino, e fui realista com meu pai. Daquele dia que eu conversei com meu pai, com a minha mãe foi relutante, minha mãe não aceitou. Minha mãe, ela não aceitou, minha mãe ficou brava, o meu pai falou assim, tenta mudar. Você é meu filho, eu estou aqui para te ajudar, mas não quero que você sofra. Mas enfim, do dia que eu falei pronto, pai, já não estou com peso nenhum dentro de mim. Se sentiu liberto. Isso. E aí eu já comecei, na mesma época, eu já comecei a tomar algumas injeções de hormônio, eu já tinha uns amigos na rua, no bairro, que já eram assumidos e tinham experiência. E eu comecei ali a tomar gestadinona com B12, Pelotan, né? Teve uma época que eu tomei até Androcur, isso é um risco, é um perigo, né? Já falo para todos, não façam isso, não tomem, não façam nada sem uma orientação médica, que é um perigo, é um risco, e até na minha saúde afetou muito, mexeu muito no meu fígado, né? Quase que fiquei numa situação pior. E ali eu comecei, dos 14, dos 13 anos, comecei já a me transformar, fazer já uma mudança. Né? O corpo começou a mudar. Eu com 15 anos de idade, ninguém me reconhecia mais como menino, e sim como uma moça, porque as minhas roupas já eram femininas, meu cabelo comprido, o rosto já era um rosto transformado, né? Mudado, porque o hormônio muda muito a feição da gente.
E aos 15 anos de idade eu já não tinha mais aquela aparência masculina, e sim uma aparência feminina. E aí onde entra uma grande trajetória da minha vida, para entrar na parte do profissional Adriano. Onde eu comecei já a ter envolvimentos, relações com os meninos. E aos 15 anos de idade eu sofri uma tentativa de estupro, um abuso muito cruel, muito violento. E a pessoa tentou me violentar de uma forma muito agressiva e eu consegui escapar. E aos 15 anos de idade, esse rapaz ele me esfaqueou. Acabei levando 5 facadas e posteriormente ele acabou me dando também 2 tiros. Só graças a Deus eu não vim a óbito. Eu consegui escapar disso. E eu saí. Você poder contar essa história hoje. Sim. Eu acho que nem todo mundo sabe dessa minha trajetória. E nessa época, eu comecei a ver, poxa, tem tantas pessoas que começam a desejar, porque ali eu já me classificava como um travesti. Se fosse hoje, seria uma mulher trans. Mas na época, já um travesti. E devido a muito abuso que eu passei na infância, muita violência, me assumi muito cedo, eu percebi que a oportunidade de emprego era muito grande. Eu ia até os mercados ver se eu conseguia emprego, não conseguia. Eu ia até as lojas, não conseguia. Teve uma vez que eu raspei toda a minha cabeça, fiz um corte masculino, mesmo assim não conseguia, porque as pessoas olhavam, via que tinha um trejeito, já não pegava. Já tinha carteira, mas nunca consegui um emprego. E ao decorrer da caminhada, a gente acaba indo para a margem. Hoje, a nossa comunidade tem oportunidade de ser um doutor, um professor, um prefeito, uma vereadora, uma senadora, ser uma pessoa com uma profissão, uma carteira registrada. Naquela época não, né? Na minha época não. Era muito difícil. Ou era cabeleireiro, ou era costureiro, mas se era um travesti, as margens, as ruas, já adotavam logo. Que a família é a primeira que despreza, não é? Eu só não fui para as ruas por causa do meu pai. Meu pai segurou muito, orientou muito. Mas a minha mãe, ela não aceitava. Meu irmão também, Adalto, ele me ajudou muito. Agora, meus outros irmãos também nunca aceitaram. Sempre agiram com preconceito. Toleraram por um tempo, mas nunca aceitaram. E eu acabei indo para as ruas. Conheci as ruas de prostituição em São Paulo. Ali no Parque do Carmo, Amaral Gurgel e Avenida João 23. E ali eu comecei a galgar uma caminhada de prostituição. Foi quando um dia eu passei por uma situação tão complicada, numa das avenidas, né? Passou um carro e queria matar todas que ali estavam. Eu consegui pular um muro, o caco de vidro cortou minha perna. E eu parei naquela madrugada, eu fiquei pensando, falei, mas eu sou isso? E eu comecei a chorar com autocomiseração. Eu comecei a chorar com dó de mim mesmo. E eu comecei a ver que aquela criança interior, que todos nós temos, gritava muito dentro de mim. O porquê que eu estou aqui? Quem me trouxe para cá? O porquê que eu vim parar aqui? E eu comecei a ver que aqueles efeitos do abuso da infância estavam fazendo efeito por causa das suas ações. E eu falei, não, quem sou eu? Foi aí onde eu comecei a me conhecer, a me analisar, mas continuei sendo travesti. Fiquei como travesti até os 22 anos de idade. E eu falei, eu vou mudar a minha história. Foi onde eu ajuntei um dinheiro, comecei a vender alho, de porta em porta durante o dia, já comecei a sair da noite e ir para durante o dia. Vivia como um rato. Durante o dia eu dormia e à noite ia para as ruas. E eu falei, não, vou mudar. Comecei a ir para as ruas durante o dia. Vender alho, entrar em comunicação e fui muito bem sucedido. Aí eu comprei um carrinho de hot dog e comecei a vender o hot dog na porta de um posto de saúde próximo da minha casa. E nesse mesmo tempo, eu falei para um dos meus irmãos, falei, eu gostaria de pedir uma ajuda. Meus irmãos sempre arrumaram serviço, emprego para os meus primos, para o irmão mais velho, para o outro irmão, para um amigo. Mas para mim nunca, porque eu era gay, era afeminado, tinha trejeitos afeminado.
não, você não vai conseguir trabalhar lá. Mas não era por causa disso, é porque eu era gay. Era pra... A vergonha, o preconceito, a discriminação. Até porque você é de uma geração... Hoje em dia as coisas já acho que já evoluiu bastante, mas você pegou a pior fase. Se peguei a pior fase. A pior fase. E nesse momento eu falei, não, eu vou pedir uma oportunidade de emprego, mas sem ter compromisso. Eu falei, paga um curso de cabeleireiro para mim. Eu preciso sair dessa vida que eu estou. Eu queria sair da prostituição. Porque na vida de prostituição não é somente a prostituição em si. É nesse momento onde a gente conhece as drogas ilícitas, conhece as substâncias, conhece muitas outras coisas em uma noite. Mas tudo isso para suprir uma situação ou até mesmo para a gente realizar alguma situação. Só que eu já estava cansado. Com 15 anos de idade, eu já me cansei dessa vida. Foi onde meu irmão pagou um curso de cabeleireiro de 10 meses. E eu comecei a fazer esse curso. Falei, nossa, eu preciso ser alguém. Foi com muita dificuldade. Foi difícil aprender a fazer um corte em degradê, que eu chorei no dia. O primeiro corte masculino que eu peguei foi de um calvo. O rapaz não tinha cabelo na parte de cima e só tinha na parte das laterais. Quando o professor falou, pega a tesoura e faz assim. Eu parei e falei, não. E eu peguei a tesoura e não conseguia fazer, eu chorei na careca do homem. Eu acho que a minha lágrima fez cabelo crescer naquele cabelo, porque eu chorei em cima da cabeça do homem. E depois o professor veio e começou a me ensinar. Realizamos um dia da beleza, que tem uma história na minha vida também isso. E foi ali onde eu comecei a aprender a profissão cabeleireiro. Só que o primeiro curso foi muito difícil. A escola houve muitas mudanças de professor. A escola também não tinha toda aquela infraestrutura de conhecimento, de ensinamento. Então eu terminei com 10 meses o básico do básico. Só como eu precisava mudar de vida, sair daquela situação de vulnerabilidade e área de risco, eu falei, não, eu vou lutar. Aí foi onde eu cortei meu cabelo, eu tive que engolir aquele Adriano, eu vou ser realista, eu amava. Algo que às vezes eu nunca nem falei para ninguém isso, mas eu não me identifico com as vestes masculinas, com a aparência masculina. Nunca me identifiquei. Agora eu já estou numa idade, não estou velho, né? Mas cheguei numa idade que é mais difícil hoje uma transformação, a sociedade também já me acostumou assim. E hoje eu consigo levar a minha vida dessa forma. Mas se fosse para mim fazer uma cirurgia, eu faria. Se fosse para fazer uma mudança em tudo, com certeza eu faria. Mas gera muito dinheiro, tempo, né? E voltando. Aí foi onde eu cortei meu cabelo, parei de tomar hormônio e comecei uma transição para o masculino. E eu comecei a trabalhar como cabeleireiro. Só que eu vi que havia muita necessidade, porque eu não aprendi tudo naquele curso. Então eu comecei a trabalhar em um salão, mas fazendo curso individual em algumas empresas. E ali eu consegui comprar meu primeiro salão na Vila Antonieta. Isso daí eu acho que foi no ano de 1998. Consegui comprar meu primeiro salão. E ali eu comecei a galgar uma vida de profissional. Trabalhava até sábado, domingo e segunda eu fazia curso. Terça-feira eu ia para o salão, domingo e segunda eu fazia curso. E foi onde eu comecei a trabalhar como cabeleireiro. Para se tornar Adriano O Alvarez. Adriano Alvarez, isso. Que era conhecido como Drix Fashion Hair, ali na Vila Antonieta e na parte da Liberdade. Com 10 anos de profissionalismo, eu fiz um curso de monitor para dar aula de cabeleireiro. E foi onde eu comecei a ver a necessidade das comunidades. Porque eu entrava dentro de uma comunidade para cortar cabelo e cuidar do cabelo das crianças, das mulheres, dos homens, gratuitamente. Eu tinha necessidade de aprender para ser um profissional bom e melhor. E eu via que a comunidade tinha uma necessidade. Falei, que legal. Foi aí onde eu criei o Dia da Beleza. Foi onde eu fiz o Dia da Beleza. Assim que eu me formei em monitor para ministrar curso, eu viajei quase que todo o Brasil.
ministrando curso de cabeleireiro Da hora. na Bahia, no Rio Grande do Sul. Cheguei até para Buenos Aires fazer uma academia para ligar na época, para aprender sobre corte. E ali eu comecei a me empolgar na profissão. Eu fiquei mais ou menos uns 6 anos somente estudando cabelo, estudando sobre toda a área da arte do embelezamento. Só que chegou um momento onde eu conheci um rapaz, Tadeu. Nós ficamos, depois eu vou até editar isso daí, depois você edita o nome, se quiser tirar. Mas vamos lá. Foi nessa época onde eu conheci um rapaz. Sem editar? Pode ser? Vamos deixar do jeito que tá. Ótimo. Então, assim, foi onde eu conheci esse rapaz. Nós tivemos um relacionamento durante 6 anos, escondido, que minha família não podia saber. E ele também não queria se expor para a família, somente o nosso grupo LGBT que nos conhecia. Ficamos durante 6 anos. Foi onde, aos 6 anos, que a gente completava 6 anos, eu fui fazer uma visita na mãe dele. Às vezes eu contando uma história minha trágica, é a história de muito LGBT. Que muitos não falam, muitos não conversam, e acaba caindo nas armadilhas da vida. Às vezes precisa de saber que, poxa, ele passou por isso, ele teve condições de superar isso, eu também tenho, porque às vezes está vivenciando. Sim. Por isso que eu queria muito trazer você, Sim. porque de repente você pode estar salvando uma vida. Sim, e é esse meu intuito. Esse é meu objetivo. E eu com 6 anos ali, eu fui até a casa da mãe dele. E eu falei, eu vou lá, vou esperar ele chegar do serviço, pra gente poder sair, né? Gostava muito de escutar Edson Hudson, nossa! E a gente gostava muito de ir no MPB, no Caipirão ali aqui tinha no Embu, tinha Vila Country, nossa, a gente amava isso. Nossa, ali na Barra Funda. Barra Funda. Ai, aquele Vila Country, Barra bom demais. Funda. E eu cheguei na casa da mãe dele, eu vi uma criança correndo. Eu, ai, que bonitinho, ai, criança. Que bonitinho ele, né? Nossa, como ele parece com o Tadeu. Eu lembro do Tadeu, ele é filho de quem? Eu do Tadeu, menino, é filho do Tadeu. Falei, que legal. Calma aí. Meu Deus. Como assim? Calma aí. Quantos anos tem? Tem 1 ano e meio. Mas se eu tô com ele há 6, opa. Houve alguma coisa aí no meio. Aí foi onde eu comecei a ver que valores meus, dinheiros meus já estavam saindo da minha vida, da minha conta, para um dia eu não sei. Compromissos que eram marcados, que não iam, eu sei para onde iam. Mentiras, situações, e a ficha foi caindo. Eu falei, nossa, eu estou sendo enganado Além todo de esse tudo, tempo. você estava sustentando o filho dele. Eu estou sendo enganado todo esse tempo. O chão abriu. Foi horrível, uma sensação horrorosa. Eu saí dali aquele dia sem noção. Fui para minha casa. Eu fiquei um bom tempo para digerir aquilo. Quando ele me viu, ele ficou também meio sem graça, pediu perdão, mas eu já muito chateado. Eu vou viver minha vida. E comecei a voltar a curtir as danceterias de novo. Voltei a curtir as boates, as danceterias. Só que sofrimento, emocional não resolvido, junto com bebida, Balada, não é bom. festa. Não é? Quanto mais que quem um dia teve no passado um experimento com substâncias. E foi aí onde eu entrei na substância química. Eu acho que eu nunca falei isso aqui em Juritiba, né? Muitos me julgam, muitos me apontam, muitos dizem, mas eu conheci substância química com 11 anos de idade. Eu, com 15 anos de idade, eu já era dependente químico. Muitas vezes eu me prostituía para poder suprir a minha necessidade da droga. Quis sair da prostituição não somente pela prostituição, mas era um grito para sair das drogas, para sair da dependência química. Não é fácil. Não é fácil.
E ali eu me afundei nas drogas. Eu não tinha para quem conversar sobre o relacionamento, porque as pessoas não entendiam isso. Para com isso, isso é frescura. Viado não se apaixona por ninguém, viado tem que sair e ficar. É verdade. Justamente. E não tinha como. E ali eu comecei a ficar desestabilizado. Minha vida começou a entrar no declínio e eu resolvi dar um tempo para mim. Aí é onde entra Jutiba. O meu irmão, ele ficou 6 meses em um projeto terapêutico lá no bairro dos Padeiros, juntamente com a missionária Cida e o pastor Joaquim. E foi onde eu entrei em contato com a missionária, sem ninguém saber. Eu falei, missionária, eu gostaria de passar 15 dias aí com a senhora. Eu preciso me organizar. Aqui dentro dessa caixinha está muito bagunçado. Eu preciso me encontrar. Eu não sei nem onde eu estou e quem sou eu. Eu me perdi. Eu falei, filho, vem para cá. Vai ser um prazer receber você aqui. Minha missionária, né? Eu sou a turminha do G. Eu do arco-íris. Eu sou o G. E antigamente, assim, principalmente os religiosos, o preconceito era maior ainda. Sim. Muito difícil E outra, você uma ser acolhido por um evangélico. E hoje, Até uma das hoje. pautas da comunidade LGBTQIA+, aqui em Jutiba, teve até ouvidoria, é uma das falas, sabe? O processo terapêutico para a comunidade LGBTQIA+. Como é que faz? Porque quando um da comunidade precisa de um processo terapêutico, passar por um momento, né, um momento seu de reencontro, de organização, as comunidades fecham a porta. Porque o gay masculino ele não vai poder ir para uma CT feminina. Ele tem que ir para uma CT masculina. Sim. E como que você vai estar numa CT masculina? Como que você vai se identificar com aquelas pessoas, conseguir se encontrar no meio do diferente? É aí onde não tem profissionais adequados para orientar, nortear esse acolhido, para segurar a barra, porque não é fácil. Você é gay, você sente atração para o homem. Você vê aqueles homens passando às vezes sem camisa, indo tomar banho. Até aí nós conseguimos ter o controle, né? Mas às vezes a conversa, a afetividade é complicado. Só que isso ainda não é um problema. O problema é o preconceito, a discriminação dentro das comunidades terapêuticas. E muitas das comunidades não aceitam, porque é gay, não é? Então é difícil. Aí eu falei para a missionária, missionária, mas não vai ter problema nenhum eu estar indo? Falou, não, filho, pode vir para cá. Aqui é a casa de Deus, aqui é a casa do Senhor. Você é muito bem recebido. Eu falei, poxa, que legal, né? Então a gente nem olha pelo outro lado, olha pelo lado de, poxa, terapêutico. O lado terapêutico da situação. Vê como todos os irmãos, necessitados da mesma situação, juntos, no mesmo propósito. E foi onde eu vim para Jutiba, numa terça-feira, numa segunda-feira, chuvosa, me lembro como se fosse hoje, dia 5 de janeiro, porque no outro dia foi aniversário do meu pai. Dia 5 de janeiro, a missionária trouxe para o projeto. Cheguei com uma malinha de social, sapato social, né? Por fora uma bela viola, por dentro um pão bolorento. Necessitado me achar, me encontrar. Destruído. E foi onde eu cheguei nesse projeto, aqui em Jutiba. A missionária me deu toda a atenção, o pastor, e eu fiquei ali. Mas eu combinei 15 dias. A missionária falou, filho, no dia que eu fui embora, minha mala pronta, ela falou assim, filho, não é para você ir embora. Eu falei, não, missionária, chega de mato, chega de escuro. No padeiro não tinha nem energia. A energia... Porque a gente que está acostumado com cidade grande, que eu também venho de São Paulo, quando a gente chega aqui em Jutiba, até a gente se adaptar, é um choque de realidade gigantesco. E eu comecei a falar, não, missionária, mas quando ela falou assim, Deus tem um propósito na sua vida aqui, e Deus fala que vai te usar muito nesse município, e te exaltar muito aqui no município. Então é bom você ficar.
Eu peguei minha mala na mão e falei, eu vou, mas gente, eu não posso desobedecer a Deus. Eu tenho que sentir. E nesse sentir, eu estou há 18 anos. Aí foi onde eu comecei a trabalhar no salão da Sônia, fazendo trabalho de quinta, sexta, sábado, eu ficava no projeto. Aí a Sônia falou, vamos abrir uma escola de cabeleireiro, porque você dá aula. Uma outra cliente descobriu as revistas que eu fazia Cabelo em Companhia, fiz a Rede Taif e a Vitaderm, né, naquele canal Vitaderm, e dei aula ali na Liberdade, na Praça João Mendes. Ela falou, não, vamos montar aqui uma escola de cabeleireiro. E foi onde eu comecei aqui em Juquitiba a trilhar esse trabalhar de atender cliente e dar curso de cabeleireiro. Na época, os alunos pagavam para ter o curso lá na Vilinha. E eu ia nas escolas, ia nos asilos, nos orfanatos, nas comunidades terapêuticas, cortar cabelo gratuito das pessoas. Foi até que chegou uma outra gestão, né? Um novo administrador da cidade, um novo prefeito, o Francisco Júnior na época, e ele falou, não, aquela sala da Escola da Beleza, de cabeleireiro, é sua, pode ir lá e realiza seu trabalho, porque o seu projeto é bonito, eu sei como é seu projeto. E foi onde ele me deu a oportunidade de realizar esse curso aqui em Juquitiba. E aí é onde começa toda a minha trajetória como professor Adriano, né? E não mais como Adriano Cabeleireiro, porque até aí eu era conhecido como Adriano Cabeleireiro. E que formou várias pessoas. Só na Escola da Beleza de Cabeleireiro, eu contando durante 4 anos, passou por nós 3.800 pessoas. É gente, hein? Alguns formaram, outros foram embora, são cabeleireiros fora daqui, outros são cabeleireiros para a família, que ajuda na renda, né? Mas naquela época foi 3.800 pessoas que passou por nós. E aonde entra o Dia da Beleza? Que entra na minha história, que me ajudou a sair da prostituição, me ajudou a sair da drogadição. Se bem que a adicção, só por hoje nós estamos limpos. Então a manutenção da adicção é todos os dias. É diária. Você é diário. Ficar com aquele negócio na cabeça. Diário. Eu vou vencer hoje. É acordar, estou vivo. Só por hoje eu já estou limpo. Né? O dia amanheceu. Então é cuidar da nossa rede protetiva, das nossas amizades, né? Do nosso psicológico. Nosso psicológico. É usar os métodos, ter uma terapia, ter um psicólogo que nos acompanhe, fazer parte de grupos de apoio. No meu caso, eu amo o NA, adoro o NA, adoro os 12 passos, aprendo muito ali. E juntamente também com grupos que passam pelas mesmas situações e luta todos os dias por isso. Então, assim, essa é a minha história, como eu cheguei em Juquitiba e como eu realizo essa Escola da Beleza. E até hoje. Fiquei 4 anos afastado da Secretaria de Assistência Social. Fui para São Paulo, né? Tentar trabalhar lá, mas é diferente, porque aqui nós temos o contato. Aqui as pessoas... É aqui onde Deus tinha seu propósito. Sim, Às vezes a gente demora um pouquinho para entender justamente, os propósitos de justamente. Deus. Então é onde eu voltei, houve a proposta para voltar, para retornar, e eu falei, não, eu vou voltar, porque aqui é melhor para você trabalhar com o próximo, para você dar atenção, para você conversar, você partilhar. Você sabe, quando eu fiz o curso de designer de sobrancelha, eu falei, eu já conheço você há mais tempo, você foi uma inspiração para mim. Desde que eu terminei o curso, eu sempre tive aquilo comigo. A primeira oportunidade que eu tiver de fazer trabalho voluntário, eu vou lá, porque é uma maneira de eu honrar toda essa confiança que você teve de se abrir comigo e de continuar o seu legado, porque você foi uma das pessoas que me incentivou muito a ser quem eu sou hoje. Eu fico feliz com isso. Você Porque esse é meu muita propósito. força.
tivesse você não seria, eu quero te ouvir. Que legal. E então, já de mediante, eu já esteja até gravado esse dia, o próximo Dia da Beleza que for realizar, Pode eu vou já te estender o convite para você estar no dia. Para você eu tô participar. ajudando o Serginho no Tudo Pelo Social, a gente faz os atendimentos uma vez por mês. Sim. Mas o dia que precisar eu tô lá. Sim, eu quero você lá. E eu quero também na área do cabelo. No dia eu vou te colocar para colocar os 2 tipos de corte, você já aprender a mexer nessa área, porque a nossa profissão, vamos pegar a profissão cabeleireiro, né? Ela é um levante rápido, porque da onde eu tirava meu sustento? Além do meu pai, que me ajudava. Meu pai me ajudava muito. Mas eu via, poxa, já é um senhor de idade, e eu já tenho a minha escolha de vida, eu já tenho meu caminhar. Eu vou deixar meu pai ficar me sustentando até quando? Eu preciso ter uma profissão. Então a profissão cabeleireiro dá aquele levanta rápido. A pessoa que está sem profissão, não tem uma profissão. Sim. Sempre aparece um cliente, às vezes você está ali, Sim. ó, não tem R$1 hoje, daqui a pouco liga, ó, tá você fazer minha sobrancelha? Sim, Tá. justamente. Então é um levantar rápido, é um agir rápido. Você deixa de ser aquela pessoa que para mim era traumatizante. Vai preencher uma ficha, vamos fazer uma ficha no cartão, né? Cartão da C&A, da Rene, que seja. Vamos. Tá bom, Adriano, endereço, tá? Profissão. Ai, gente, profissão. O que eu vou dizer? Estudante. Era adolescente, sou estudante. Chegou uma época... Dá pra você dar um... Aí você vai lá e fala, não tem profissão, a gente Justamente, fica até porque toda vez que ia fazer uma entrevista, autônomo. aí autônomo do quê? Do pano de prato, que até pano de prato eu mentia. E eu criei uma clientela diário de pano de prato que ficaram fiéis e depois elas mesmas se tornaram minhas clientes. Né? Muitas ali da Vila Antonieta viraram minha cliente quando eu tornei cabeleireiro. Porque eu ia vender já no intuito, me ajude. Eu preciso sair de uma situação que eu estou para poder ser profissional. Aí falando de novo da profissão cabeleireiro. Toda vez que ia fazer uma entrevista ou preencher uma ficha, um cadastro, qual é a sua profissão? É tão triste, é duro, né? Fala, profissão, quem eu sou profissionalmente? E o curso de cabeleireiro não. Qual é a sua profissão? Cabeleireiro, ponto. É um orgulho, é uma alegria. Outro item. Teve um final do ano que eu passei, tinha roubado o carro do meu pai, o único carro que ele tinha, uma Brasília meia dourada, amarela, dourada, bonita a Brasília, sabe? E roubaram esse carro do meu pai, ele tinha acabado de reformar, roubaram esse carro dele. E foi numa época do final do ano. Foi tão triste, porque todo ano ele falava assim, então Adrianinho, eu estava já com 38 anos, meu pai, tô Adrianinho, né? Ele sempre chegava e falava assim, Adrianinho, então um dinheiro para você ir lá comprar uma roupa para você no final do ano. Só que eu era jovem, né? E nesse ano eu não peguei o dinheiro dele. Ele falou, Adriano, eu falei, não quero, ajuda o dinheiro para o senhor comprar o carro, para o senhor, né? Se eu comprar suas coisinhas, não quero nada. Pode deixar no final do ano, eu vou passar assim. Vou comprar uma garrafa de fogo paulista, vou me juntar com umas 2 gays e nós vamos ferver o tacho com uma garrafa de fogo paulista. Mas eu não quero. Eu falei aquilo ali brincando, por cima, mas por dentro foi triste, porque eu via todos meus amigos indo para o shopping Aricanduva, comprando roupa, se vestindo, comprando as coisas para passar o Natal, o final do ano, e eu não tinha dinheiro para comprar roupa, sabe? E aquilo gravou em mim. Quando deu mais ou menos meia-noite de um ano para o outro, no Natal, eu fui embora, eu dormi. Eu queria apagar aquele dia da minha vida. E aí é onde entra também meu propósito na escola da beleza. Quantas pessoas, quantas mulheres, às vezes meu filho falando, mãe, eu queria uma calça, um boné, né, uma lingerie, ou a mulher mesmo, chegar no final do mês, poxa, eu quero comprar algo meu de necessidade, minha maquiagem, minha roupa, comer alguma coisa que eu queira.
e não ter essa autonomia. E a profissão de cabeleireiro nos traz isso. A profissão de cabeleireiro, ela nos dá essa condição de ser uma pessoa melhor. Então, uma pessoa melhor, ela é uma pessoa mais feliz. E é por isso que eu levo isso para a Escola da Beleza. Trabalhar juntamente com o Fundo Social de Solidariedade. Atingir, pegar, porque nem todo mundo tem condições de pagar um curso de cabeleireiro. E muitas das vezes, no Fundo Social, eles ministram somente o básico do básico. Não, o seu curso é o não. curso. O meu eu curso conheço pessoas que é formada por você e que são excelentes profissionais. Conhecimento nunca é demais. Cabeça, cabelo para a gente fazer, são milhares e milhares de cabelo para organizar, para fazer, para pentear e ganhar dinheiro. Dentro de uma profissão, dentro da área de cabeleireiro, você não atua somente como cabeleireiro para cortar, escovar ou transformar. Você pode trabalhar com uma home care, você pode trabalhar com acompanhamento a cliente, você pode ser técnico de uma empresa, você pode ser um monitor, assim como eu sou. Eu sou cabeleireiro, mas eu também ministro o curso de cabeleireiro. Então a profissão de cabeleireiro, ela é uma inclusão social. E é o que eu precisava na minha vida. Era a resposta que eu estava dando para mim naquele momento, como: quem é o Adriano? Eu não sou aquela prostituta que ficava na beira de uma esquina, como um açougue ou como uma máquina de frango assado, esperando os clientes. Não, você não. Eu prefiro aquela ali. Não, você. Eu prefiro. Não. Esse é o Adriano que eu me perguntei há muitos anos atrás. Quem sou eu? Eu não sou essa prostituta que a sociedade criou. Porque naquela época, muitas gays, muitas travestis, muitos do LGBTQIA+, iam parar na margem porque a sociedade empurrava. A família já deixava de lado. E a sociedade não, você tem que ser assim, você é assim e a sociedade vai empurrando. Quando menos espera, aparece aquele ser. Eu falei, não, eu não sou isso. Eu não preciso me prostituir para poder ter dinheiro. E quem sou eu? Eu sou esse Adriano. Sou carismático, sou alegre, sou dinâmico, sou ser humano. Sinto a mesma dor que todos sentem, tanto hétero, como gay, como a lésbica, como as trans, como a criança, não é? Lembrando que eu cresci em uma família conturbada, porque minha mãe era alcoolista. Só que eu desde pequeno entendia a doença da minha mãe. Eu via minha mãe sofrendo por causa do alcoolismo. E ali foram diversas perguntas, diversas situações, mas eu nunca deixei de lado. E quando eu me vi grande, também independente de substâncias ilícitas, eu falei, eu sou um doente. E eu preciso de tratamento. E eu preciso de ajuda. Até onde hoje eu todos os dias. Não deixa a minha manutenção. É ruim que muitas das vezes situações acabam tentando nos levar ou romper nas nossas vidas uma rede protetiva. Então é onde nós temos que estar constantemente em terapia, não só nós que temos problema com dependência química, né? Os adictos. Mas qualquer pessoa tomar cuidado com as amizades que nos elevam, que nos ajudam, que nos edificam, que nos acrescentam, que briga para nos tirar do mal, né? Então hoje eu sou esse Adriano que perguntei um dia, quem é o Adriano? Sou eu esse Adriano. Adriano Álvares, cabeleireiro, monitor. Hoje já não tem mais meu pai, já não tem mais minha mãe, já não tem mais meu irmão. Então hoje eu vivo Deus e ele. Então quem coordena, quem organiza, quem faz tudo na minha vida sou eu. Através da psicologia, através da psicanálise, através do amor,
da caridade, da profissão, do companheirismo, das amizades, né? E estamos aí. E tem mais um projeto para a gente fazer em Cíntia, que você já está dentro, que é um grupo de dança. Eu quero não só para o carnaval, mas para todos os eventos que tiver na cidade. Eu quero montar um grupo de dança. Gente, nós precisamos dançar, cantar, se alegrar, ouvir música. Sim! Precisa de sair dessa monotonia. Sim. Tá muito parada. Colocar um colorido. Isso, né? pra vida, né? Isso, colocar um colorido. Então, é isso. Mas fique à vontade, se tiver mais perguntas para fazer, pode fazer mais perguntas. Cara, foi tão completo. Só tenho a dizer gratidão. Obrigado. Gratidão por confiar no meu trabalho. Sim. Por muitas das vezes ter me dado muitos conselhos. Por ter acreditado em mim também. Sim. Porque começar não é fácil. Você sabe melhor do que eu o quanto é difícil você começar, o quanto é difícil você conquistar o seu espaço. Sim. E você sempre acreditou nisso. Sim. Muito. Eu acredito no ser humano. Eu acredito porque eu, por dezenas de vezes, fique à vontade, eu, por dezenas de vezes, eu fui conhecer o fundo do poço. E eu conheci. E essa última vez, em 2022, eu passei por um período de depressão, um período triste, de falência, também por relacionamento, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, principalmente nós. Eu digo por causa da minha geração, porque as violências em que eu passei no passado me trouxe muitas sequelas psicológicas hoje. A gente vem de pancada, né? Sim, de porrada. Sim, né? Então, dessa última vez que eu passei, falei, poxa, cheguei de novo no final do poço. Me mano, eu já conheço esse lugar. E eu vim parar aqui de novo. Como eu parei aqui. É, A gente faz isso. só que eu não me assustei. Por quê? Porque eu sei levantar. Estratégia. Fui para São Paulo, trabalhei, me ergui, levantei. A vantagem de conhecer o fundo do poço é que a gente sabe a saída, né? Sabe a saída. Sabe a saída. E é nesse momento que nós também conhecemos a nossa rede protetiva. Aqueles que podem andar do nosso lado. O ser humano, ele não é descartável. Adriano, mas e aquele rapaz que te fez mal? Ele está vivo, ele está andando, ele está respirando, porém não mais do meu lado. Mas você o despreza? Não, de hipótese alguma. Já paguei refeição para ele, já orientei, já procurei ele para poder internar, para poder dar um auxílio, mas ele tem escolha dele. Só que do meu lado, não mais. Porque nós temos que ter uma rede protetiva. Então o ser humano, ele não é descartável. Agora a gente tem que tomar cuidado quem nós vamos escolher para compartilhar com a gente, para partilhar as nossas vidas, para confiar, para andar, para estar comendo junto, para andar junto, para sonhar. Sonhar junto. Porque às vezes o meu sonho para você não tem importância, né? Mas eu quero sonhar o sonho da Adriana e ajudar a realizar. Às vezes o seu sonho também não é meu sonho, mas eu quero ajudar você a sonhar para realizar. E é gostoso, é interessante quando você pega o sonho de alguém. Que nem algumas instituições que eu fui trabalhar. Gosto muito de trabalhar esse lado humano, comunidades terapêuticas, essa parte de voltar a... Os esquecidos, na verdade. Né? Justamente a margem. A margem. São os esquecidos. A margem. Ninguém quer trabalhar com os esquecidos. Não, justamente. E eu gosto. Agora deu um tempinho que eu preciso atingir uma outra área da minha vida, né? Então deu um tempinho de trabalhar nessa parte. E eu ficava olhando ali, gente, ninguém é, não é de se descartar. Todo mundo tem valor, todo mundo tem valor, todo mundo tem o seu valor, tem a sua experiência, todo mundo é inteligente, todo mundo tem um pouco de sabedoria, tem alguns que têm até mais. Só que nem todo mundo pode estar dentro do nosso convívio. E uma vez eu entrei dentro de um projeto onde eu via que era sonho de uma pessoa. Era o sonho
um dirigente. E eu achei aquele sonho lindo, mas o sonho dele não era o sonho dele. Não porque eu não tinha condições de realizar aquele sonho. Mas não era meu sonho. Mas eu falei, mas eu vou ajudar a realizar o seu sonho. Eu vou viver o seu sonho, porque o seu sonho é lindo. No trabalho de resgate de vida, resgate de alma. E foi algo assim incrível, tremendo. Então, nós estamos aí para somar, para ajudar a realizar o sonho das pessoas, para viver o sonho das pessoas. Eu estou vivendo o meu. Não é? Para viver o sonho das pessoas. Hoje eu tenho amigo que falava assim, Rodrigo, eu não consegui engravidar, não sei o que, não posso ter filho. Calma, sonha um pouco, vai pedindo, faz o tratamento. Hoje, a criança já está com 14 anos e olhar, mas nossa, não pode, né? Eu estou vivendo o seu sonho. Te chama de tio Dri. Chama então o tio Dri, me dá beijo na rua e tudo assim no rosto, sabe? E eu falo assim, olha só, Adriana mesmo, quantas vezes eu pedi para você orar, para você vir em casa fazer uma campanha, para você acreditar, me ajudar, me impulsionar, e você não deixou esmorecer. No momento que eu ficava triste, você não deixa, e hoje o sonho existe, sabe? Então, é gostoso isso. É isso que nos impulsiona a continuar. Esse é meu combustível, me sentir útil. É isso que me afasta da substância psicoativa. É isso que me afasta de todo o mal. É isso que neutraliza na minha vida todos os malefícios que fizeram. Porque pessoas machucadas, elas machucam. Pessoas entristecidas, elas entristecem. Pessoas magoadas, elas magoam. E eu percebi que eu era uma pessoa muito machucada, muito ferida, muito violenta. Vamos mudar. Ninguém precisa pagar por aquilo que um dia eu sofri. Se nós temos a escolha de amar ou de odiar, vamos amar. Mesmo que a gente não receba isso. Se a gente tem a oportunidade de ajudar, mesmo que isso não seja reconhecido, vamos ajudar. Eu acho assim, a gente só dá aquilo que a gente tem dentro de si. Sim. Mas para ter dentro de si, nós temos que plantar. Para nascer o feijão, você tem que plantar semente. E essa semente... dá aquela regadinha todo dia. Então, o primeiro passo, quem dá, somos nós. Até ontem eu queria estrangular aquele menino. Não, calma aí. Não vou... Libera perdão. É difícil. Libera perdão, né? Libere perdão, peça perdão, se corrija, se mude. O perdão liberta muito mais a gente. Com certeza, com certeza. Aí nós entramos numa esfera da psicologia, né? Do crescimento emocional, da inteligência emocional. É o que nós temos que ter todos os dias. Essa faxina psicológica e emocional em nossas vidas, para ser melhor. Tá bom? Muito obrigada, De nada. Muito obrigada. E aguardem que vai vir novidades. Quando o Adriano lançar esses projetos, eu vou lançar na Juque Voz. Isso. Muito obrigada mesmo. E eu que agradeço. Gente, até a próxima.